Bom dia, gatas! Bom dia, terapia em ação! Como é que vocês estão? Cadê vocês? Bom dia! Tô fazendo umas anotações aqui. Como é que vocês estão? Marília, Fafá, bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Estão chegando aí? Anotando aqui, gente, olha só. Primeiro, hoje segura que o babado tá sinistro. A gente tá falando aqui de questões bem femininas, trazendo a questão do masculino e feminino. E hoje eu resolvi trazer um tantinho de Alexander Lowen para vocês. Quem é minha aluna, quem tá comigo juntinho, sabe o quanto eu sou fã da psicologia corporal, o quanto eu estudo isso e o quanto eu trago para os nossos cursos esse conceito de psicologia corporal. E hoje eu vou trazer uma frase do Alexander Lowen para que a gente, um trecho, né, para que a gente trabalhe esse conceito do sentir, do nosso medo de sentir, né? Como é esse medo de sentir no feminino, no masculino, não importa. Eu quero trazer para vocês essa percepção desse anestesiamento, desse torpor que nós nos encontramos para viver as nossas próprias vidas, né? Então segura que hoje o babado tá pesado aqui, tá pesado no bom sentido. Significa que a gente vai fazer uma tempestade positiva dentro da nossa cabeça, ressignificar algumas coisas, a forma como pensamos e sentimos, né? E, gente, eu sei que eu pareço uma criança, mas, gente, olha que coisa mais linda isso aqui, gente, que eu comprei, ó. Olha isso aqui. Tá vendo isso aqui? Eu não aguento, gente. Eu não aguento. Eu vou escrevendo, fazendo meus estudinhos, ó. Ó aqui, gente. A criança. A criança aqui, ó, estudando tudo. Por que eu tô mostrando isso pra vocês, gente? Isso aqui é gostoso. Isso aqui ajuda você a se expressar. A gente não tá falando do sentir aqui. Desenha, escreve, faz tudo colorido. Deixa sair essa energia que tá estagnada quando você for estudar. Isso aqui que eu tô estudando, gente, é mídia social. Mas eu tô colorindo tudo. Por quê? Porque eu quero colorir minha vida. Eu quero parar de ter medo de sentir. E eu quero entender o poder da vulnerabilidade. Que vulnerabilidade é essa? De escrever tudo colorido e as pessoas me julgarem dizendo que eu sou infantil aos 50 anos usando canetinhas coloridas. Que se dane os outros, né? E aí, o quanto a gente tá nesse que se dane os outros, o quanto a gente não tá nesse que se dane os outros e como que a gente usa esse que se dane os outros. Será que eu uso esse que se dane os outros para parar de sentir? Para criar uma barreira por conta do meu medo de sentir, né? Então, nós vamos começar hoje já pipocando nesse balacobaco bem sinistro. Tô trazendo para vocês Alexander Lowen e segura essa. Hoje a gente vai falar desse medo de sentir e de quanto a vulnerabilidade pode ser poderosa na nossa vida. Acho que o som tá um pouco alto, né? Eu vou baixar. Acho que a musiquinha tá meio alta. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Tá no volume máximo. Vou abaixar. Mas, para início de conversa, antes de mais nada, eu quero dar mais um excelente bom dia para vocês, dizendo que eu tô muito animada, tô gostando muito de ter vocês aqui, ver que vocês estão vindo todos os dias e que a gente está fazendo um processo de transformação junto. Isso para mim é muito importante. Significa que se vocês estão vindo, né? Significa que de alguma forma o Terapia em Ação e o Meditando com a Gel tá conseguindo influenciar positivamente e te trazer algum consolo, algum conforto, alguma transformação. Aliás, é isso que eu desejo, que traga transformação para você, né? Então isso é muito, muito importante para mim, tá? E olha que interessante, eu abri aqui pra gente a nossa frase antes de começar. Cuidado com a opinião dos outros. Nesse caso, reserva as tuas ideias e os planos para ti próprio. A validação das ideias encontra-se nelas. E isso tem tudo a ver com o sentir. Vocês vão entender, tá? Uma pessoa que não sente, ela
se baseia na opinião dos outros. Ela não tem as suas próprias sensações. Uma pessoa que para de sentir que se anestesia, ela fica dependente da opinião dos outros. E aí olha a frase que vem: cuidado com a opinião dos outros. Nesse caso, reserva as tuas ideias e planos para ti próprio. A validação das ideias encontram-se nelas, encontra-se no seu processo criativo. Então eu sempre gosto de começar com uma frasezinha e sempre tem a ver com o nosso assunto. Eu preciso voltar a sentir, ou eu preciso abrir esse sentir para que eu possa estar criativo, estar em contato com esse meu feminino, estar em contato com o meu prazer. Sem sentir, eu não crio nada. Sem sentir, eu não planejo nada. Sem sentir, eu não tenho prazer. Certo? Então, é muito importante que você entenda esse ponto. Eu preciso sentir para poder criar. Eu preciso sentir para ter prazer. Se eu não consigo criar, se eu não consigo sentir, se eu não consigo ter prazer, eu também tenho o meu processo de personalidade, que é a minha manifestação no mundo comprometida. Então, vamos ler a frase. Antes de começar, queria falar, meninas, vocês que são alunas VIPs, tá? Que estão lá no grupo VIP, amanhã nós teremos uma breve reunião de no máximo uma hora, onde eu quero apresentar para vocês, mais ou menos, vou dar para vocês um spoiler do Cura 360, tá bem? Então, para fazer um alinhamento com vocês, tudo direitinho. Então, quem tá aqui, que é do grupo de alunas VIP, vai lá dar uma olhada que tem recado. Amanhã a gente tá junto, 10 horas da manhã. Amanhã é sábado, né? Tá bem? Então, não deixem de ir, não vai ficar gravado. E eu vou lá fazer uns alinhamentos com vocês e a oportunidade de vocês tirarem e fazerem perguntas, tirarem dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Vou ler a frase do Alexander Lowen e bora ver o que ele está falando sobre o assunto. É um engano acreditarmos que pensar é o oposto de sentir. O que pensamos está intimamente ligado ao que sentimos. Ok? Por isso que quando a gente estuda processos de criação de crenças e cognitivo, a gente diz que a gente sente, depois a gente pensa e depois a gente age, né? Então, por quê? Porque esses processos são correlacionados. Se eu não consigo sentir nem pensar, eu não consigo agir. Então, estamos falando daquele processo linear que a gente vê na estrutura cognitiva, mas ao falarmos da engenharia da psique, a gente tende a separar o sentir do pensar. E aí está dizendo aqui justamente isso, que para manifestar, eu estou trazendo essa interpretação sobre o olhar cognitivo, para a ação precisa de sentir e pensar. E sentir e pensar influenciam-se um ao outro. Tá? Existe uma influência, existe uma confluência entre essas duas ações da nossa psique. Então diz, é um engano acreditarmos que pensar é o oposto de sentir. O que pensamos está intimamente ligado ao que sentimos. Porque tem muita gente que diz assim, ai, Gel, eu sou muito mental. Eu não consigo sentir, eu não consigo sentir nada, eu não sei o que eu tô sentindo, não sei se eu tô triste, não sei se eu tô alegre, não sei o que isso, eu só consigo pensar e eu sou muito racional e eu não consigo chorar e eu não consigo botar pra fora, né? Então, para começar a desconstruir essa coisa de que pensamento e sensação são opostos. Não, tá? E aí ele diz assim, os nossos pensamentos dizem respeito aos nossos sentimentos. Presta atenção, os nossos pensamentos dizem respeito aos nossos sentimentos. Então, lembra que eu expliquei para vocês lá no Terapeuta Master? Primeiro eu sinto, depois eu penso, depois eu ajo. E aí é exatamente isso. Os nossos pensamentos, então, dizem respeito ao que sentimos. E se alicerçam aonde, gente? No nosso repertório emocional, na nossa base emocional. Então, vamos lá. Os nossos pensamentos dizem respeito aos nossos sentimentos, que se alicerçam aonde? Na nossa base emocional. Ok, show. Ambos, pensamento e sentimentos, compõem o quê? A função da percepção.
Então, como eu percebo o mundo? Como eu percebo o mundo? É essa junção dessas duas funções, pensamento e sentimento. Pensamento e sentimento compõem a forma como eu percebo o mundo. Então, como eu sinto e como eu penso sobre o que sinto é aquilo que vai compor a minha percepção e a minha visão de mundo, tá? Então, vamos lá compreender isso a nível dos sentidos. Gente, o que vocês acharam dessa explicação que Lowe traz? Vocês já tinham essa percepção? Ou vocês são aquelas pessoas que acham mesmo que eu sou mais razão e menos emoção, eu não costumo sentir, eu não sinto muito, ou eu sou muito sentimental e quase não tenho, não consigo pensar, o meu racional é muito precário, eu não sei me controlar? Coloca aí pra mim, você já tinha tido essa visão? Responde pra mim sim ou não. Você já tinha essa percepção de que pensamento e sentimento não são opostos? De que pensamento e sentimento compõem a função da percepção? Responde aí pra mim, sim ou não? Conta pra mim, quero saber de vocês um pouquinho. O grande desafio é ter a unicidade entre pensar, sentir e agir. É exatamente isso. Na verdade, a gente tem a unicidade, a gente que acha que não tem. Entendeu? E a gente acha que a gente está agindo em contradição ao que a gente está pensando ou sentindo, mas não está. Porque, na verdade, você vai criando sentenças sobre aquela situação. Gel, e nós que temos pensamentos bagunçados que chegam ao ponto de bagunçar o sentido? Mas é exatamente isso, vocês vão entender por que eu vou explicar agora. Eu vou explicar por que você tem a sensação de que seus pensamentos estão bagunçados e que seus sentimentos estão bagunçados. Porque é o seu pensamento tentando explicar o seu sentimento. E aí que dá a treta, tá? Vamos entender como é que isso funciona? Vou explicar aqui pra vocês direitinho, tá? Deixa eu beber um gole aqui. Tudo começa na construção, né, da nossa personalidade, e tudo isso que a gente está falando começa lá na nossa infância, nas nossas interações pessoais e interpessoais. Muitas vezes o que a gente sente é complexo, profundo e constrangedor. Pode ser que seja uma situação bastante constrangedora aquilo que você sente. E aí você usa então o pensamento para tentar organizar o sentimento. E aí começa a confusão. E aí começam as questões mais complicadas. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, uma criança que tem uma mãe narcisista. Uma mãe que desqualifica, que briga por todo momento, que invalida aquele sentimento. Ou uma mãe muito frágil, que as pessoas falam, você tem que ser forte, você não pode dar trabalho. E o que acontece? Essa criança tem um sentimento, por exemplo, de medo, né? De algum tipo de necessidade que ela tenha, só que ela não pode demonstrar aquilo porque a mãe dela é frágil, ou porque a mãe dela vai brigar, ou porque é a única forma dela ter algum tipo de aprovação. Então o que ela faz? Ela sente aquele medo, por exemplo, medo de dormir no escuro. Mas ela não pode falar que ela tem aquele medo de dormir no escuro. Então ela sente o medo. E aí, como ela já tem essa percepção, né? Já foi dito a ela, você não pode dar trabalho, você tem que ser boazinha, porque ou a sua mãe vai te bater, ou a sua mãe é muito frágil e ela não pode cuidar de você, você que tem que cuidar da sua mãe. Essa pessoa, essa criança, começa a criar pensamentos que justifiquem ela não dar voz ao medo, mas o medo tá lá. Então ela começa a dizer assim, eu não posso manifestar o meu medo porque minha mãe tá doente, ou eu não posso manifestar o meu medo porque a minha mãe vai me bater. E aí o que ela faz? Ela vai reprimir o sentimento. Ela vai jogar esse sentimento aonde, gente? No corpo, na musculatura. É aí que começa o surgimento das couraças que a gente vai falando.
tá? Então, ela vai anestesiando esse medo, criando o quê? Áreas de retenção, de contração muscular, né? Fazendo a somatização desse sentir no próprio corpo. Então, uma forma de parar de sentir medo, né? Uma forma de parar de sentir qualquer coisa que ela esteja sentindo é anestesiar. E ela usa o pensamento para justificar aquilo que ela está anestesiando. E aí, toda vez que tem uma situação de medo, ela vai anestesiando, porque ela não pode demonstrar fragilidade. E é isso que começam a acontecer as confusões, porque o pensamento diz você não pode sentir e o sentimento quer manifestar, certo? Então o sentimento quer manifestar, mas o pensamento diz que não pode manifestar. Por isso que acontece a bagunça. É por isso que você tem pensamentos diferentes dos seus sentimentos. Entende? Porque muitas vezes nós usamos o pensamento para conter o sentimento. Então é como se eu começasse a justificar aquele maltrato. Eu começo a justificar. Por isso que, por exemplo, muita gente, você fala assim, eu não entendo como é que uma mulher aceita apanhar do marido. Por quê? Porque ela apanhou quando era criança e ela aceitou apanhar. Ela entendeu, ela criou um pensamento que justifica ela apanhar. Ela criou um pensamento que justifica ela passar por aquilo, tá? E aquilo vai criando o que, gente? Repressões e marcas no corpo. Até que essa pessoa, né, nessa crescente neurose, todos nós temos neuroses, tá? Todos nós temos neuroses. Isso faz parte da psique humana, tá bem? Todos nós temos neuroses. O que nós precisamos aprender é liberar as neuroses e transformá-las em cura para a nossa psique. Quanto mais eu trabalho sobre as minhas neuroses, mais eu vou ficando saudável psiquicamente. Quanto menos eu vou curando as minhas neuroses, e quanto mais neuroses eu vou adquirindo, e dependendo da intensidade dessa neurose, eu vou caminhando para a esquizofrenia, tá? Então é como se tivesse a neurose está aqui, né? Então, se ela caminha na dissolução da neurose, eu vou tendo uma psique mais saudável. Se eu vou aumentando a quantidade de neurose, eu chego ao ponto de poder ter surtos, né? Esquizofrênicos, por conta disso, tá? Por conta do excesso de neurose, essa energia que não sai, ela colapsa em mim. Não sei, tá complexo? Ou vocês estão conseguindo chegar aí onde eu tô querendo chegar? Vou dar um exemplo na parte física. Vamos entender como é que isso se dá, como essa neurose fica tão profunda em nós, porque é um processo neurótico, tá? Essa confusão que você está falando entre pensamentos e sentimentos é uma neurose. É a diferença entre o que eu desejo e o que eu tenho, né? A gente lá no estudo do livro Medo da Vida, com as meninas do Bússola, a gente falou bastante sobre a questão da neurose. A neurose é isso, é a diferença entre o que eu desejo e o que eu tenho, né? Então, o pensamento representa o que eu tenho e o sentimento, né, é o meu desejo. É aquilo que eu sinto, é aquilo que eu gostaria de ter, né? Então, essa é o grande problema. Esse é a grande construção da neurose. Então, vamos lá, vou dar um exemplo. Como é que a gente constrói, então, essa neurose? Vamos trazer isso para o âmbito da sensação do físico, você vai entender. Eu nunca ouvi ninguém dizer que não consegue mais enxergar. Tipo assim, eu não consigo mais enxergar, eu não quero mais enxergar, eu não vou mais enxergar, eu não quero... Tem gente que fala que não quer mais sentir, né? Eu não quero mais sentir, eu não quero mais nada, eu não consigo mais, eu tô fria, eu bloqueei, se eu não bloqueei, eu vou bloquear. Você consegue dizer isso pro seu olho? Por exemplo? Você vai dizer isso assim, você tá aqui e diz assim, eu não quero mais enxergar. Ninguém usa muito esse tipo de bloqueio. Claro, tem pessoas que inconscientemente podem provocar até uma cegueira, né? Momentânea, parcial. Mas eu tô querendo trazer esse exemplo para você entender. O que pode acontecer? A gente
não costuma ter desconforto ao enxergar, ao ver as coisas. Mas imagina que eu trabalho numa empresa, né, que trabalha com produtos tóxicos, né? E toda vez que eu entro naquela empresa, o meu olho começa a ficar ardido, chora. No primeiro dia eu consigo ficar ali, meu olho tá queimando, eu tô lacrimejando, mas o olho não tá tão ruim. No dia seguinte eu vou para aquele ambiente alérgico pro meu olho chora. Além de chorar, ele começa a ficar turvo. Ele começa a ficar meio vermelho, começa a ficar estranho. Aí eu volto para casa, falo, não, amanhã vai ser melhor, eu vou voltar lá naquele lugar. Aí eu volto naquele lugar no terceiro dia, e aí meu olho já não tá nem chorando mais, ele já começou a ficar seco, ele tá muito vermelho, começou a fazer uma secreção e agora o meu olho tá inchando. O que vai acontecer no quarto dia? Você vai querer voltar ali? Não, você não vai querer voltar ali. Você não vai querer voltar para aquele lugar. Só que você não vai dizer, eu não quero mais enxergar. Você vai dizer, eu não volto mais ali. Eu não volto mais ali. Por quê? Aí o pensamento começa a te explicar. Olha, por mais que você ganhe um dinheirão, quando você entra lá, seu olho fica muito ruim. Você vai acabar ficando cego. Você vai acabar não conseguindo mais enxergar. Então, não é um bom lugar para você ir. Se fosse você, eu não ia mais nesse lugar. Mesmo que o salário seja ótimo. Quando a gente está falando sobre o sentir, vamos trazer essa analogia para o sentir agora, né? Vamos trazer isso para o nosso sentir. Quando a gente é confrontado ou colocado num ambiente aonde o nosso sentir, o nosso desejo, né, aquilo que nós desejamos, queremos, sensação de bem-estar, de conforto, de acolhimento, de estarmos confortáveis, de nos sentirmos parte daquilo, de estarmos com pessoas que nós gostamos. Todos nós temos isso, todos nós queremos essa aceitação. E isso está muito ligado com o sentir, tá? Com a permissão do sentir. Por quê? Porque o sentir está ligado com as nossas relações. Então eu quero sentir amor pela minha mãe, eu quero sentir amor pelo meu filho, eu quero sentir amor pela minha vida, eu quero sentir amor pelo meu parceiro, né, o meu companheiro, o meu namorado. Então, quando eu entro num ambiente emocional onde sentir é perigoso, né, ou aonde certas questões emocionais não podem ser manifestadas por N motivos, por exemplo, isso aqui que a gente falou. Uma criança que não pode demonstrar medo, raiva, que não pode ser desobediente, que não pode brincar e ser natural. Por quê? Porque a mãe está doente, está acamada e ela tem que ser boazinha. Então, além dela não viver as experiências que ela deseja e necessita para aquela faixa etária, ela ainda tem que se comportar como um mini adulto. Então, ela tem que trabalhar em cima desse sentir. Ela tem que dizer para esse sentir, olha, para esse órgão sentir, né? Você não pode sentir isso porque sua mãe está doente. Você não pode querer brincar porque sua mãe precisa de você. Você não pode ser infantil. Você não pode viver as experiências da sua idade porque sua mãe vai morrer. Percebe? E aí o que vai acontecendo? O pensamento vai justificando, mas o meu sentir está dizendo, eu não quero isso. Eu não posso viver isso. E aí o que eu crio, gente? Eu crio a energia de bloqueio que vai para o meu corpo, que são as couraças que a gente estuda no Terapeuta Master, né? Do Alexander Lowy, que tem a couraça ocular, a couraça aqui da boca, do pescoço, torácica e todas as outras couraças que nós estudamos que tem a ver com o quê? Com os bloqueios e a construção dessa nova personalidade, mas não a personalidade saudável. É a personalidade reprimida. E essa repressão está onde, gente? Está no sentir com a justificação do pensamento. E é aí que a gente cria essas associações entre dor e prazer, prazer no desprazer, né? E desprazer no prazer. O que isso significa? Significa que eu não me autorizo sentir prazer. Eu não quero ter prazer. Ter prazer é ruim. Por quê? Porque eu tive que criar pensamentos que diziam assim, você não pode ter prazer e ter tudo que você deseja. Você nasceu para servir o outro.
A Fafá colocou, eu tinha tantos pensamentos de que eu não podia ser ou fazer tal coisa, pois se fizesse minha mãe ia morrer. É exatamente assim que se constrói essa neurose. Entendeu, Fafá? Por quê? Porque eu não posso ser porque minha mãe tá doente. Então, se eu for natural, se eu exercer aquilo que eu desejo, a minha mãe vai morrer. Então o pensamento diz, olha, o pensamento é incoerente. E esse pensamento é uma puta de uma neurose. Porque ele diz assim, olha, se você fizer o que você tá sentindo, sua mãe vai morrer e vai ser por sua causa. Ok? Por quê? Porque a psique quer de qualquer forma, né, justificar que você não faça aquilo que está sendo exigido. Aí o que você está falando, Fá, já é o excesso da neurose que vai levando para o processo da esquizofrenia. E graças a Deus você conseguiu lidar com isso. Então quando eu começo a ouvir vozes, eu já estou entrando no processo esquizofrênico, tá? Por quê? Porque o nível da neurose é tão absurdo, ele é tão elevado, é uma pressão neurótica tão forte, que eu já começo, então, a ter os comportamentos dissociativos, os comportamentos ligados a processos esquizofrênicos, tá bem? Ainda bem que você conseguiu reverter tudo isso, né? Eu estou falando isso porque eu te conheço e sei que você reverteu, né? Então, é esse o momento em que nós passamos a dizer assim, não quero sentir. Como se o sentir fosse o problema. Entende? O problema não é o sentir, o problema é o ambiente em que o meu sentir está exposto. O problema são as relações às quais os meus sentires estão expostos. Gente, tá com a cabeça explodida? Vocês estão tá explodido, mas vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido? Ou tá too much? Tá demais? Fala comigo. Eu acho que pra vocês não tá não. Eu acho que vocês já têm. Fala comigo, gente. Coloca aí um feedback pra Gel. Quero saber, quero ver vocês, quero ouvir. Por favor, tragam aí algum comentário. Eu preciso do Cura 360. Eu crio uma vida prazerosa, mas tenho uma grande bagunça com merecimento. Não, você não tem bagunça com merecimento. Você tem o que você merece. Eu quero mudar esse conceito do merecimento. Se eu... Entendo que eu vou falar com muito amor, tá? É só pra desconstruir, tô dando um choque em vocês. Eu já tenho dito, se eu ajo assim, se eu sinto assim, penso assim e ajo assim, eu só tenho o que eu mereço. O que você tá buscando é encontrar quem é você. Encontrar quem é você passa pelo sentir. Passa pelo sentir. Passa por se permitir sentir, suportar o sentir e limpar o pensamento, entende? Criar um pensamento convergente com o seu sentir. O problema é que você fala assim, eu crio uma vida prazerosa, eu faço um monte de coisa, mas dentro de mim tem um lugar lá que disse, lá quando eu era criança, que eu não podia ter prazer, que a minha vida não podia ser gostosa. E aí esse pensamento diz que você tem que ter o que você merece. E o que você merece? Não ter prazer. Por isso não é uma questão de merecimento. Porque a gente tem aquilo que a gente acha que a gente merece. Entende? Então, porque fica parecendo que merecimento é uma coisa mágica, que pessoas especiais têm merecimento. Não, todo mundo pode. Todo mundo pode ressignificar essa construção entre sentimento e pensamento. Mas eu preciso compreender que me colocar vulnerável é o que vai me salvar. Então, do medo do sentir ao poder da vulnerabilidade. Como assim? Caramba, eu preciso entrar em contato com tudo que eu sou, com tudo que eu senti, com todos os meus desejos, todos os meus medos, todas as minhas raivas. Eu preciso suportar esse sentir. E na próxima experiência, quando essa experiência vier, né, eu vou ter consciência de que eu posso suportar. Porque senão eu me privo da experiência. Percebe? O que está acontecendo, é que você se priva do prazer. Entende?
você se priva do prazer. Por quê? Porque dentro de você tem uma conexão. Aí, não, só até aqui, daqui para cá você não pode. Daqui para cá não. Então, aonde está esse lugar? Qual é esse lugar inicial? Qual é essa dor inicial? Onde foi que você se castrou? Aonde foi que você abafou o seu desejo? Onde foi que disseram lá quando você era pequena que você não podia? Você tá doida? Ah, a gente aqui, não, você não vai ter essa vida boa que você tem, não. A gente é pobre, a gente tem que ralar, a gente não pode ter prazer, a gente não pode ter uma vida boa. E aí para pertencer, e aí para fazer parte, e aí para receber um pouquinho de proteção, um pouquinho de amor, eu uso meu pensamento para dizer, até aqui só. É até aqui só. Então, você criou o que você merece, o que disseram que você merece, ou o que você sentiu que merecia para continuar pertencendo àquela família. Então, meus amores, ter essa noção de que a primeira coisa que eu preciso fazer para melhorar é me expor, é estar vulnerável, é me dispor a olhar para esse lugar, né? E dizer assim, caramba, eu preciso desse abraço. Eu preciso dizer para o meu marido que eu não sou a fortuna. Eu preciso dizer para o meu marido que eu também sou frágil. Eu tô dando um exemplo aqui, tá? Principalmente de nós, mulheres guerreiras, acabamos nos relacionando assim com os nossos homens, né? Não preciso de nada, não, eu tô bem, não, tá tudo certo. Porque dizer para esse homem, presta atenção, dizer para esse homem assim, eu preciso do seu abraço, eu preciso de você, eu preciso deitar no seu peito agora, eu preciso de carinho, eu preciso. E aí, o que você sente ao dizer isso? O que você sente ao dizer? Provavelmente vai vir uma grande dor, né? Se você é uma pessoa que diz o tempo todo que não precisa de ninguém. Eu já passei por isso aqui na minha relação, onde eu fui tendo que entrar em contato com essa vulnerabilidade. E ao dizer isso, eu preciso de você, eu preciso do seu abraço, a sensação que eu tinha é que eu ia morrer. Era que eu ia morrer. Mas eu falei, pronto, é só isso. É só um sentimento. É só uma sensação. Isso não é real. Entende? Então eu fico evitando sentir, evitando ter prazer, evitando me conectar, porque no fundo eu tô esperando ele me chutar. Eu tô esperando ele ir embora. E eu tô evitando o prazer, eu estou vivendo no desprazer por medo de um sentimento que não é real para esse momento. E se acontecer de novo? Eu vou sentir aquilo naquele momento e não vou perder o poder de ser feliz hoje. O poder de ser feliz hoje é suportar a angústia da vulnerabilidade. Entende? Quando você olha e diz assim, o que é que eu estou pensando? O que é que está me bloqueando de ter esse prazer? O que é que está me bloqueando de encontrar uma pessoa novamente na minha vida? E aí você começa a dizer, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém, eu preciso de alguém, eu preciso... O que você sente ao dizer que precisa de alguém? Você vai sentir uma dor, a dor, essa dor original, e é essa dor que precisa ser desvendada, para que você possa encontrar liberdade na vulnerabilidade. Para que você pare de evitar a vida, para que você pare de estar morta em vida. A Denise colocou, minha mãe era fumante e pedia para acender o cigarro. Eu guardava as guimbas para fumar escondido. Um dia minha mãe viu, me bateu e perguntou se eu queria ser fumante igual a ela. A vomitar nicotina. Você percebe o processo da contradição que entrou aí?
Olha que coisa. Esse é um processo, tá, neurótico da sua mãe. Qual é o processo neurótico da sua mãe? Ela fumava e ela pedia para você acender o cigarro, ok? Então, se ela pedia para você acender o cigarro, ela tá dizendo assim: você pode fumar, ok? É uma informação inconsciente. Você pode fumar. Só que quando você fuma, quando ela descobre que você está fumando e por culpa dela, ela te bate e te reprime. Olha a neurose, entende? Ela desperta em você um desejo e depois ela vai lá e diz que esse desejo é mau. Percebe? Então eu sou má. Então eu não mereço ter prazer, eu não mereço. Porque o cigarro tá ligado com prazer, né? Então você via sua mãe tendo prazer com o fumar. Tô fazendo uma analogia rápida aqui, uma visão rápida desse processo. Então ela pega e joga toda a neurose dela em cima de você, te trazendo o quê? Um processo de dualidade de sensação. Então o que é certo aqui, o que não é? E aí se instala a neurose, tá? Não sei se faz sentido pra você. Eu gostei que você falou assim, quero cura, preciso do Cura 360. Eu crio uma... Eu tô doida, gente. Tô doida com esse cura. Tô doida. Oh, meu Deus do céu. Você vai na reunião, né? Sábado amanhã. Preciso falar com vocês. Então, meus amores, é um processo muito profundo. E o convite que eu tô fazendo aqui para vocês hoje é: não tenham medo, sabe, da vulnerabilidade. Não tenham medo, existe poder, né? Existe poder em se conectar com isso. É a maior arma que você vai ter, a maior arma que eu vou ter, a maior arma que nós vamos ter na nossa saúde mental é entrar em contato com esse sentir, é entrar em contato, estar vulnerável para pôr essa energia para fora. Gente, o medo que a gente sente, né? Por exemplo, nas relações afetivas, né? A falta de entrega que nós temos, muitas vezes a dificuldade, tudo isso é o medo de sentir, porque sentir não é seguro. E quanto mais eu reprimo, menos feliz eu sou. Menos prazer eu tenho, menos vida eu tenho, mais crenças negativas eu vou tendo sobre mim, menos merecimento, né? Eu vou tendo um nível de merecimento baixo, digamos assim, poderemos dizer isso. O meu nível de merecimento é baixo e é totalmente coerente com essa confusão dialética entre desejo, entre o que eu desejo e o que eu posso ter. Então esse encontro, né, discrepante dentro dessa dialética, dessa conversa, é que causa a neurose, né? E a neurose fica baseada então e constrói então o quê? Um sistema de crenças poderoso. E que muitas vezes, quando eu faço essa repressão do sentir, eu perco totalmente a minha identidade. Porque ao tentar abafar a dor, eu também abafo a minha manifestação. Porque é no sentir que eu manifesto. É no sentir que eu crio, é no sentir que eu gero, é no sentir que eu posso criar uma estrutura de pensamento saudável para que eu possa manifestar alguma coisa no meu agir. Então, se você não sabe quem você é, se você se sente nebulosa, se você não tem noção de propósito, noção de missão, noção daquilo que você gosta, do que te dá prazer, daquilo que te faz acordar de manhã, né? Eu digo assim, eu cobro para trabalhar, mas esse trabalho que eu faço eu faria de graça, entende? Tá aqui com vocês todos os dias durante 1 hora é trabalhar de graça, e isso me dá prazer, entende? Então se isso me dá prazer, por que eu não vou fazer? Entende? Por que eu não vou fazer?
É óbvio que eu preciso cobrar pelo meu trabalho, porque a gente tem contas para pagar e a gente precisa dar valor àquilo que nós fazemos. Mas o que eu estou querendo dizer é, quando eu conheço e começo a perceber o poder da vulnerabilidade, de olhar para isso e suportar a angústia de ser quem eu sou, de ter vivido tudo que eu vivi, eu começo então a ter pensamentos mais em concordância. Eu posso olhar e dizer assim, caramba, eu não estou querendo contato com ninguém, com nenhum homem, com nenhum parceiro ou nenhuma parceira, porque eu tenho medo de ser abandonada. Porque eu já fui abandonada tantas vezes. E é uma sensação de quase morte. Eu não quero viver essa sensação de quase morte. E aí a gente se coloca nesse lugar. Qual é esse lugar da maior dor? E aí você vai dizer, né, para você mesmo, eu preciso de alguém, eu preciso sentir. E aí você vai encarando essa vulnerabilidade. Você vai encarando essa vulnerabilidade até que você perceba o tamanho do sentir. Até que você sinta o tamanho da dor. Para que você possa então dizer, ok, eu já sei de onde você vem. Eu não vou deixar de viver porque eu já senti isso algum dia. Eu vou viver. E eu vou viver em prazer. Porque se esse dia chegar, eu também vou viver de novo essa dor intensamente até que ela termine. Isso não faz de mim uma pessoa menos merecedora de uma boa relação. Sem encarar a sua neurose. Sem encarar, né, que pensamento e sentimento compõem a percepção que você tem da vida, a gente não consegue ir em frente. Gente, vocês têm alguma pergunta? Tá tudo certo aí pra vocês? Como é que tá isso? Como é que tá essa energia aí? Me conta. Conta pra mim. Ai, Jesus. Como é que foi? Fala comigo. O que vocês acharam desse assunto que a gente trouxe hoje? Estão se enxergando? Estão percebendo? Conseguiram perceber o poder da vulnerabilidade? Como é que tá isso aí pra você? Me conte. Marília já colocou aqui. Quero saber mais de vocês. Como é que tá sendo o encontro com esse conteúdo? Conta pra mim. Assunto porreta, maravilhoso. Ai, que bom. E eu sei que é um assunto um pouquinho complexo, né? Mas espero que eu tenha conseguido fazer vocês compreenderem, né? Com o coração de vocês, entenderem aquilo que a mensagem quis trazer para que vocês caminhem na cura de vocês, né? Vou tirar aqui uma cartinha para a gente finalizar o nosso processo. Então, vamos lá. As cartinhas aqui. Vamos trazer uma afirmação positiva. Então, lembrem disso, tá, gente? Quanto mais difícil é você saber quem você é você ter um objetivo, significa que você está se desconectando do seu sentir, você está colocando uma proteção, né? Foi forte, estou impactada em observar como crio pensamentos com esse sentir. É isso aí. E você não trouxe a questão do cigarro da tua mãe à toa, não, tá? Veio porque é para você ressignificar isso. Tá bom? Fechamos com chave de ouro a semana. Que bom, fico feliz. Obrigada, Glaucia, que bom. Vamos tirar uma carta aqui, uma energia. A carta diz, tá aqui, vamos lá. Aprendo algo novo a cada dia. A vida é uma série de portas que se fecham e se abrem para novas experiências. Às vezes, experiências de aprendizagem e outras experiências alegres.
faz parte da vida e estou seguro. É apenas uma mudança. Olha que espetacular, né, gente? É o que a gente estava falando aqui, sentir. Isso aqui é o poder da experiência, é o poder da vulnerabilidade. É impressionante, gente, eu tô toda arrupiada. Não sei se vocês conseguem ver, eu tô os cabelinhos tudo. Eu tenho pouco cabelo, mas eu vejo aqui, gente, tudo em pé. Porque isso aqui, se abrir essas novas experiências, é o poder da vulnerabilidade. É você se colocar para o aprendizado, tudo conectado, né? Então vamos lá. Não seria maravilhoso se, em vez de as crianças terem que memorizar todas aquelas datas de batalhas, lhe ensinassem a pensar, a amar-se, a terem bons relacionamentos, a serem pais sensatos, a lidarem com o dinheiro e a serem saudáveis? Ensinaram muito pouco de nós, a muito poucos de nós, a lidar com todas essas diferentes áreas da vida. Se soubéssemos, faríamos as coisas de outro modo. E está falando aqui do sistema de crenças e da forma como nós somos criados, né? Então, dizendo, nós somos, né, dentro desse sistema de ensino e da forma como os nossos pais nos criaram, que foi a forma como eles foram criados, dentro desse processo repressivo do medo, né? Nós não somos ensinados a pensar e a amar. É o sentir e o pensar. Olha que coisa, né? De forma saudável. A gente não tem boas relações com o dinheiro, com o sexo, com o afeto, com a manifestação, né? Nós não temos nenhum tipo de ensino sobre inteligência emocional. Porque os nossos pais estão tão em dor. A vida está tão complexa, né? E que nós vamos então nesse processo de nos ferirmos continuamente. Ah, isso tinha que se aprender na escola, é verdade. E aí a Fafá colocou algo maravilhoso. Mas agora tem a Shirley para ensinar isso. Perfeito, é isso mesmo. O Comunique Afeto tá aí para ser um movimento, né? Onde a gente traz essa energia para os pais, né? Para trabalhar nessa base. Trabalhar justamente nesse lugar de ensinar os pais a ensinarem as crianças a se amarem, né? A pensarem bem sobre si mesmas, a serem criativas, né? Onde a relação primordial não é o medo, não é a repressão, mas a relação primordial é a troca afetiva, é a validação emocional do outro, porque primeiro nós sentimos. E nós temos um sistema, a criança ela vem com o sistema de sentir dela ainda primitivo. Quem faz essa construção do sentir da criança são os pais. Entende? Então, nós não podemos cobrar dos nossos pais, porque eles também não tiveram isso. E esse é o grande início de uma era de compaixão que eu acredito nela. E eu acredito que através do ensino, que através das terapias, que através aqui desses cursos que outras pessoas também estão dando, não sou só eu, não sou a última Coca-Cola do deserto, mas é ter como missão trabalhar a consciência das pessoas, trazer essa cura emocional, uma transformação no sistema de crenças, né? Então, tudo isso é complexo, sabe? É muito complexo, mas, gente, sem falsa modéstia, eu tenho feito pesquisas sobre formação de terapeutas, sobre métodos de tratamento, sobre uma série de coisas. A profundidade com a qual a gente está trazendo para vocês, né, com essa energia que não é nossa, que é a energia de uma egrégora, energia de seres, né, extrafísicos, que querem realmente que nós sejamos instrumento de amor e de transformação para muitos, né? Então nós aqui do Terapia em Ação, também outras pessoas, mas fazendo pesquisa de mercado mesmo, eu consegui pensar 2 ou 3 profissionais, né?
Uma delas, a nossa querida Andresa Molina, né? Que tem um trabalho maravilhoso na frequência de quarta dimensão, que é fabuloso e que nos uniu a todas nós, né? Muitas de nós estamos aqui por conta disso, desse incomum aí, desse lugar, né? Que nos une. E nós estamos aqui, eu preciso muito de vocês para que a gente expanda esse trabalho, porque eu sei que ele vai dar muito fruto, né? Vocês são as primeiras sementes, Muito obrigada por estarem aqui, para a gente poder implementar essa libertação, essa liberdade. Terapia em Ação é top, essas mulheres são excelentes, todas nós, inclusive tu, né? Todas juntas aqui. Como eu sempre digo, não tem diferença entre nenhuma de nós. Tem só função e lugar na rota da missão. Quem já caminhou um pouquinho mais, quem ainda não caminhou tanto, mas tudo é importante. Cada uma de vocês, né? Cada passo que vocês derem em direção à cura das neuroses, à cura do emocional, à cura dessas partes doloridas que existem em vocês, vocês vão trazer mais pessoas. E a gente vai fazendo essa grande corrente do bem, né? Nesse processo de transformar e ser transformado, tá bom? Agora é 360, é isso aí, Glaucia. Agora é 360. A gente se vê amanhã, né? As meninas que estão no grupo de alunas VIP. Você que não é do grupo de alunas VIP, mas está interessado, quer participar do Cura 360, manda um direct para mim. Que eu vou te colocar numa lista de espera, tá bem? E você vai estar lá no primeiro grupo também. Vai no direct e manda um direct para mim, tá bem? Que horas mesmo? Não, amanhã, Marília, é só alunas que já compraram o Cura 360, tá bom? Você que não comprou e quer participar como você, Marília, me manda um direct. Eu sei que você já quer, eu sei que você já tá na lista. Amanhã é reunião com as alunas que já compraram. Eu tenho um grupo de alunas que são alunas que compraram o projeto antes dele existir, né? Então amanhã eu tenho uma reunião com elas. E pronto, mas eu quero comprar. Tá bom, Marília, manda o direct pra mim. Como se precisasse, né, Má? Como se precisasse, a gente já tá caminhando junto. Então, meus amores, até amanhã, tá bom? Já sei que você quer, mulher, mas tá tudo certo, você vai estar com a gente. Você também vai fazer parte desse grupo de alunas fundadoras, né? Então, eu só preciso alinhar algumas coisas com essas meninas que já compraram, né? Então, tem algumas questões que eu preciso alinhar com elas e tudo mais, tá bem? Mas você já faz parte desse grupo de mulheres semente, né? De mulheres que estão vindo aqui para colocar essa nova energia no mundo, 360 para todas nós, não é? Gente, um grande beijo. Até segunda, a gente tá aqui juntinho. Beijo, 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 meus amores. Fiquem com Deus. Até segundão.